Um dos destinos mais procurados do mundo é também um dos mais inóspitos. Mas quem imaginaria que o lugar mais seco do mundo seria um destino turístico? Com uma grande diversidade de atrações para desbravar e com cenários de ficção científica, o deserto do Atacama tem atraído viajantes do mundo inteiro, desde mochileiros, turistas e fotógrafos até astrônomos e pesquisadores. Visto por fotos, muitas vezes o Atacama nem parece que fica no planeta Terra, mas em algum planeta numa galáxia distante. Mas ele fica até perto, no norte do Chile. Abrange uma grande área que atravessa principalmente a fronteira com a Bolívia, mas também abrange a Argentina e o Peru. Considerando toda a sua extensão, são mais de 100 mil quilômetros quadrados. Quem procura o destino tem um objetivo: conhecer um lugar diferente de tudo que já viu antes. E isso o Atacama garante. Seja bem-vindo ao nosso mapa de viagem. Hoje deixaremos de lado as praias e vamos conhecer um pouco de uma região que começou a ser habitada há cerca de 13 mil anos e que tem o céu mais estrelado do mundo. Mas o que fazer num deserto? O que tem para ver? Para se distrair? Para aproveitar? Acredite, tem muita coisa e tem muita beleza também. Nosso destino de hoje vai nos desvendar o deserto do Atacama. Vamos lá para mais uma viagem? Ajuste aí seu GPS, pega aquela taça de vinho e venha comigo. Eu sou Rimene Amaral e nosso mapa de viagem está começando. E é com grande prazer que recebo hoje a jornalista e minha amiga pessoal, Renata Vieira, uma viajante contumaz. Renata, muito obrigado pela sua presença no nosso mapa de viagem. É um prazer receber você aqui para falar de viagem, que é uma coisa que a gente adora, não né? Não é? Só faltou a taça de vinho. Mas isso a gente garante que qualquer viagem tem que ter. Muita, Mas obrigada pelo convite, fiquei super feliz de estar aqui para poder contar um pouco das nossas aventuras aí, como a gente viaja. Né? E haja aventura, né? E haja aventura. Renata, o que te chamou a atenção para escolher um destino tão inóspito quanto o deserto do Atacama? Curiosidade e, na verdade, entender como que as pessoas poderiam conseguir viver exatamente num ambiente tão inóspito. E foi muito bacana a viagem, sabe? Assim, realmente o deserto do Atacama reserva imagens belíssimas, um pôr do sol que eu nunca vi em nenhum outro lugar, mas também você aprende com aquelas pessoas que vivem ali um jeito diferente de viver, né? Você vê o mundo de uma outra forma e vê as relações entre as pessoas e o próprio tipo de vida, né? Então foi uma viagem incrível. Como é que foi a sua rota? Você saiu de onde? O que você fez para chegar até lá? Olha, eu saí do Brasil, saí de Goiânia, aí eu fui para São Paulo, Santiago. De Santiago a gente pegou um voo para Calama. Em Calama, Calama já fica nas redondezas do deserto. Não, fica uma hora do deserto. É uma cidade pequena, que é onde tem o aeroporto mais próximo, né, do deserto do Atacama. E aí lá nós chegamos, Rimene, e lá começaram as aventuras. Primeiro, para eu conseguir entrar. Porque quando eu cheguei lá no país, eles me levaram para uma vistoria, uma checagem de Covid-19. Você foi no meio da pandemia? Não, já estava, foi depois da pandemia. Foi no ano passado, mas eles ainda estavam com o protocolo, porque eu fui no primeiro semestre. E aí lá eu tive que passar, meu marido passou direto da checagem na saída do avião, assim. E eles começam a escolher aleatoriamente. Aí eu fiz o teste de Covid e eles disseram o seguinte, que se eu tivesse com Covid eu teria que ficar trancada no quarto durante uma semana. Eu falei, tá bom, né? Então vamos ver. E eles mandam o resultado para você e eu tava super preocupada. Falei, gente, imagina, porque a gente iria ficar poucos dias no Atacama e eu iria depois para Santiago. Então, toda viagem teria que ser mudada. Mas enfim, deu tudo certo, meu teste foi negativo e seguimos a viagem. No aeroporto do Atacama, lá de Calama, a gente tinha entendido com alguns amigos que tinham ido que não teria necessidade de ter reservado um transfer para poder ir para lá. Eu podia comprar na hora, que tinham vários guichês, que você comprava esse deslocamento. Ou podia ir de táxi. Eu falei, vamos ver como é que é o transfer. Era uma van que tinham me falado, que era bacana, que não era um negócio difícil. Eu e Cel chegamos lá, compramos
o ticket, né, a passagem para poder ir para Atacama. Na hora que a gente chega, é uma van que cabem 14 pessoas e todas as suas malas. E aí, o meu lugar seria ao lado do motorista, assim, na verdade, em cima dele, porque do meu lado teria o meu marido ainda, então eu teria que ficar quase que em cima do motorista. Na hora que a gente viu aquilo, mais as nossas malas, mais tudo, eu falei assim, cara, isso não vai caber. E não vai caber a gente aí dentro, não tem jeito. Aí eu falei com o Celso, não, vamos voltar, pegar o dinheiro de volta e vamos pegar um táxi. E assim a gente foi. Foi um pouco mais caro, mas super compensou. Por quê? A gente foi confortavelmente, né, no ar-condicionado, sem ninguém apertando a gente, as malinhas lá no porta-malas do carro e chegamos no deserto. Lá em Atacama, a gente reservou um hotel que, assim, eu acho que tem de tudo, tá? Tem vários, você tem hostel, lugar para mochileiro, né, hotel de toda categoria. Nós ficamos num ótimo hotel, que ele se chama Tierra Atacama. É um hotel espetacular, que tem uma vista linda, assim, para o deserto e para os vulcões da região. A chegada lá no hotel, né, foi super tranquila, que a gente estava de táxi, eles deixaram a gente lá. Fomos conhecer o hotel, e que foi muito pitoresco, porque no caminho da recepção até os quartos, que parecem chalés individuais, mas a construção do hotel é super linda, super moderna e tal, a gente passava, eu nunca tinha visto um pé de figo de verdade. Você tá brincando? Verdade. Então tinha lá a figueira, tinham os pés de romã e com frutos, e que a gente podia comer. Então a gente, na ida e na volta, já comia a frutinha do dia e da volta. Então era o figo fresco, que é uma das coisas mais deliciosas do mundo, de Verdade. você tirar do pé aquilo e comer, e as romãs. E lá no hotel mesmo, a gente tem uma experiência bacana, porque tem piscinas de água quente, o restaurante é espetacular, né? À noite, do lado de fora, eles fazem umas fogueiras, sabe, dos lugares super arrumados, assim, onde você pode tomar um vinho e contemplar o pôr do sol, né, e contemplar as estrelas, que de fato o céu do Atacama é algo inacreditável, sabe? Ô Renata, precisa de documentação além daquilo para a América do Sul? Um RG de até 10 anos? Eu sempre levo passaporte, né? Então, assim, o meu passaporte, ele sempre vai junto. Então, a gente usou o passaporte para poder entrar e não teve nenhum tipo de dificuldade. E o que levar na mala para um lugar desse? A mala do Atacama é uma mala interessante, assim, porque todos os passeios... É 880, né, também? Porque faz muito calor durante o dia e a noite esfria. E normalmente a gente sai para alguns passeios muito cedo. E esse muito cedo é muito cedo mesmo. E acaba que você realmente sente frio. Então, o que eu levei? Eu levei uma bota de trekking, uma bota boa para caminhada. Calça legging, camisetas, né, dessas de ginástica mesmo, que é como a gente passava o dia, porque era um dia sob sol e também sobre frio no final do dia, dependendo do passeio, a gente voltava de noite para o hotel. E você tinha que estar com uma roupa confortável, que você pudesse ter mobilidade para fazer qualquer coisa. Protetor solar, chapéu, tudo isso. Aí vem protetor solar, óculos, boné, eu levei boné ou chapéu para quem quiser, e casaco. Então, assim, eu tenho uns casacos de frio que eles são muito quentes e são muito finos. Então, aquilo é enrolado dentro da mochila. E outra coisa que no hotel eles deram e que você precisa disso lá é um protetor labial eficiente. Por quê? O deserto é muito seco, de fato. Então, seca o cabelo, seca a pele, seca a boca, seca tudo. Seca o olho. Então, a gente também levou colírio. E essa experiência com a poeira, aquela terra o tempo todo, é muito engraçado, porque você chega no hotel no final do dia, você vai tomar banho, vai limpar o nariz, parece 7 tijolinhos, assim, sabe? E eu ficava imaginando como é que essas pessoas viviam lá e eram apaixonadas pelo lugar. E tinha muita gente de fora, muitos chilenos que saíram de outras regiões para poder viver lá, e muitos estrangeiros que vivem lá também, sabe? E para fazer esses passeios, assim, para o deserto, de sair da cidade para ir para o deserto, é preciso contratar um guia? Os hotéis oferecem isso também? Os hotéis oferecem, mas a gente não contratou no hotel. A gente contratou numa empresa que chama Flávia Bia, e eu olhei todas.
fiz cotação com todas, entendi qual era o passeio de todas. E geralmente as pessoas vão para lá e fazem 2 passeios por dia. É pesado. Não era algo que eu gostaria de fazer. Então, eu e Celso, nós decidimos fazer 1 passeio por dia. Então, nós ficamos lá, acho que foram 4 dias, fizemos 3 passeios, porque no outro a gente estava voltando. Como eram esses passeios? O que tinha neles? Então, o primeiro passeio que a gente fez foi no dia que a gente chegou. A gente chegou cedo, lá no hotel, e o nosso passeio era no período da tarde. Nós fomos encontrar com o nosso guia, lá na Flávia Bia. Eles nos pegou e éramos só eu, Celso e o guia nesse dia. Mas podia ter mais pessoas. E nós fomos para o deserto. Só que a gente foi ver o salar, os flamingos, né? E foi muito bacana. Tem um vídeo que eu fiz, não sei nem se eu te mandei esse vídeo, que tem um flamingo, que ele fica numa lagoinha de sal, com o biquinho dentro e andando em volta. E ele fica andando em volta, assim, sabe? Com o biquinho dentro. Coisa mais bonitinha. Comendo exatamente esses moluscos, né? Que os tornam alaranjados. Que ficam bonitinhos, né? Lindos, né? Que são lindos. Eu acho uma ave belíssima. Da sequência, nós saímos dali e fomos conhecer um vilarejo. E esse vilarejo, nós fomos na casa de uma pessoa, de um cidadão, né? De uma pessoa, de um habitante local, que cria lhama. Então, conhecemos a lhama, ela cuspiu na gente, obviamente. Nós saímos de lá, verdade. Teve a cuspida da lhama. E a gente também conheceu um tipo de cacto que eles têm lá, e eu confesso que eu esqueci o nome, que é um cacto gigante. Ele cresce 1 centímetro por ano. Então, os cactos, eles são muito grandes, então você imagina quantos anos ele demorou para poder chegar naquele tamanho. E eles, quando secos, eles se tornam uma madeira super dura e resistente. Olha só. E aí tem várias capelinhas, igrejas, ou às vezes uma porta de uma casa que é feita com esse cacto. E quem diria, né? No deserto. No deserto. Renata, parece que tem poucas cidades ao redor, né? Mas deixa eu só terminar de contar, porque a gente não chegou no deserto. Vamos lá. No que acabou. Aí saímos dali, já era entardecer, e nós fomos para um lugar, de fato, num deserto, para ver o pôr do sol. Parar para contemplar. Parar para contemplar. Com vinho. Aí, qual é a surpresa? A gente chegou, tava frio, muito vento, muito frio, colocamos casaco, isso no final da tarde já? Final da tarde, pro entardecer. Tem que levar dentro da mala, tem que levar luva, tem que levar gorro, porque à noite faz frio, isso tudo também vai pra mochila. Qual que é a variação de temperatura? Da tarde até essa hora da noite? À noite, acho que fez uns 10 graus. E você de dia tava faz o quê? 25. Entendi. Entendeu? É muito mesmo a diferença. E teve um dia que a gente pegou até mais calor, porque um sol pleno, você debaixo do sol, muito quente mesmo. E aí ficamos lá, eu, o Celso, o Rodrigo, nosso guia, que o cara é espetacular, um chileno que estudou em Brasília, que fez história e voltou para poder morar no Chile, que o pai dele foi morar no Atacama e ele acabou indo para lá. E ele é um menino sensacional, um guia especialíssimo lá da Flávia Bia, que é essa agência de viagem de 2 brasileiras. Que legal. Lá no Atacama. E aí, quando nós chegamos, ele falou assim, vocês podem dar uma volta, que eu vou arrumar umas coisas aqui. Ele fez uma mesa linda. Aí eu vi as fotos. Isso, para um branchezinho, meio jantarzinho, com vinho, cadeirinhas, para a gente poder contemplar o deserto e o entardecer, com o sol se escondendo atrás dos vulcões. Inacreditável. Qual é o barulho do deserto? O som do deserto? É vento? É vento. É vento? É vento. É vento. E aí vocês pararam ali, tinha um mini brunch com vinho. E ficamos ali, sentamos, começamos a beber, a comer aquela comida deliciosa com especiarias locais. Tem uma planta local que ela chama... eu preciso lembrar o nome. Por quê? Ela é um arbusto que dá umas florzinhas roxinhas. Tem um perfume delicioso. E eles usam para enfeitar, mas eles fazem drinks com essa folhagenzinha. Não, com a planta. Com a folha mesmo. Com a planta, E eles fazem também, no hotel que a gente estava, eles fizeram um sorvete desse arbusto. É um negócio espetacular. Foi o melhor. Olha, que eu sou sorveteira. Se existe uma sobremesa para mim, é sorvete. Sorvete de chocolate.
E lá eu tomei o sorvete dessa plantinha que eu esqueci o nome. Eu vou lembrar. Enfim. E aí nós contemplamos. Aí escureceu, ficou de noite, muito frio, muito vento. E aí voltamos pro hotel. Foi o nosso primeiro passeio. E foi espetacular. Foi muito bacana. No deserto em si não há acomodações? Ou há? Não há acomodações. Só ao redor mesmo, não, né? Porque você faz os passeios. Você conhece determinadas áreas do deserto. Tem a cidade de São Pedro, que é uma das que ficam próximas ali. A gente fica em São Pedro, em Atacama. E o que tem para fazer na cidade em si? Existe alguma coisa? Existe. Restaurantes, tem restaurantes super bacanas, tem farmácia. A farmácia tem uma estrutura que eu me surpreendi. Você encontra todo tipo de medicamento, você encontra as melhores marcas do mundo de cosméticos, shampoo, cremes, protetor Uma coisa solar. Internacional mesmo, né? É internacional, é espetacular. Mas as ruas de São Pedro de Atacama, elas são de areia do deserto. É uma coisa rústica mesmo, né? Totalmente rústico. Então você à noite, você não vai se arrumar para sair. Você vai sair com a bota que você usou durante todo o dia. Para passar no deserto. Entendeu? Com o seu casaco de frio, porque faz frio e venta muito e tem aqueles cedemoinhos com muita terra e tal, mas é espetacular. Você imagina, lembra daqueles filmes do faroeste? Sim, sim. Quando você chegava naquelas aqueles cidades... rolos de capim. Quase aquilo, mas você, lá, você caminha nas ruas de areia de terra. Onde não tem areia, um piso que não é... que é só de terra, onde não tem esse piso, é onde fica a prefeitura, a principal igreja ali do vilarejo. Sabe? Que eles colocaram pedras, mas ficou muito bonitinho, muito bem arrumadinho. É o único lugar que você não pisa na areia, na terra do deserto. E o Atacama pode ser visitado o ano inteiro, né? O ano todo. E assim, o ano todo é maravilhoso. Chove-se nada, né? Muito, muito pouco mesmo. E eu fiquei muito curiosa, eu falei assim, tá bom, mas como é que a água chega aqui, né? Então, tem uma informação que as chuvas chegam por lá, elas são extremamente raras, já Exato. que a altitude dos Andes impede a umidade da Amazônia e também do Pacífico. Aliás, uma curiosidade. Há lugares no Atacama onde não há nenhum registro de chuva há mais de 400 anos. Exatamente. E a água que eles usam é água de degelo. O que vem dos Andes. O degelo. Renata, chegar num lugar como esse, eu já li muita coisa sobre o Atacama. Você já foi no Atacama? Não conheço o Atacama, mas por ser fotógrafo, esse aqui é um ponto para mim. Por ser fotógrafo, é um dos melhores lugares do mundo que existem para se fotografar. Por causa do clima seco, os pixels das câmeras acabam absorvendo mais a imagem, capturando melhor a imagem. Tanto que é um local onde astrônomos usam para estudar o céu, né? Ver as estrelas não é à toa que é chamado de um lugar onde o céu é o mais brilhante que existe, onde se vê mais estrelas. E é verdade, isso é fato. E lá tem um centro de astronomia. Isso, é isso que eu ia perguntar para você. Quando você tá ali no meio à noite, que você olha para o céu, é diferente ver um céu assim? É diferente. Até porque não tem luz em volta, né? Não, é maravilhoso. É um céu único, de fato, no mundo. E olha que a gente andou um pouco, né? Assim, e é um céu porque você não tem realmente a luz das cidades. As luzes da própria cidade, elas são umas luzes amareladas, assim. Para não interferir nisso até, né? Quando você sai da cidade, como a gente está no hotel, é uma coisa mais linda. Assim, você tá ali, você olha para aquele céu, existem passeios, inclusive, onde você vai fazer observação do céu à noite. Esses passeios são feitos e as pessoas são levadas lá para esse observatório que existe lá. Você tem uma espécie de treinamento para lidar com possíveis animais que surjam à noite, animais do deserto? Nada disso? Não, nada disso. Os guias estão ali também para cuidar? Estão todo o tempo, não tem nada. Não tivemos nenhum tipo de problema. Que moeda levar para Atacama? Aceita-se o real lá também? Aceita-se, eles fazem câmbio de tudo. De qualquer moeda. Então a gente viaja geralmente, né, com real e com dólar. E lá a gente troca tudo, faz o câmbio. Como é que é a casa de câmbio? Uma boa dica também, às vezes fazer o câmbio antes, né? Não precisa. Não precisa fazer em Santiago, não? Não precisa. Você chega lá, como é que é a casa de câmbio? Você entra numa loja com 1000 artefatos de artesanato. Compra para trocar. E aí, não precisa. O cara que é o dono da loja... A casa de câmbio é lá no souvenir mesmo. É lá no souvenir dele.
Desse jeito. Uma coisa bem rústica mesmo. É muito rústico. Aí eu perguntei, é seguro aqui? Porque daí a gente anda com dinheiro. Sim. Na loja, na frente de todo mundo, ele troca o dinheiro, ele te dá o peso e tal. Aí eu falei assim, mas tudo bem? É normal, aqui nunca aconteceu um roubo, nada. Super seguro. É tranquilo? É muito tranquilo. O que se come na região, Renata? É uma região de bons restaurantes? Existem muitos restaurantes variados, muita batata, né? Muita batata. Mas a gente comeu num restaurante lá, muito bacana. Ele se chama Baltinati. Um restaurante com 4 mesas. Foi indicação de uma amiga nossa, que já foi para o Atacama 4 vezes. E o Baltinati serve uma comida peruana. Tem muito milho também. Sim. Uma comida peruana de altíssimo nível. Olha só. Altíssimo nível. Comida espetacular. Depois nós comemos no próprio hotel, que também tem uma comida maravilhosa lá. É uma cozinha internacional e tal. Mas são muito gostosos os sabores. Então, o milho de lá tem uma característica especial. Tem esse arbusto, gente, que tá na ponta da língua o nome, mas eu me esqueci. E que os perfumes da região, elas estão ali, sabe? Das ervas, eles usam muito essas ervas e tal, para poder dar perfume dos pratos. Quer dizer, mais que degustar um prato, é uma vivência cultural tudo isso, né? E tem carne de lhama, né? Então, assim, você tem as carnes dos animais locais. Há, inclusive, restaurantes abertos ao ar livre, com fogueiras, né? Você pode isso usar. Foi em algum desses? Não fui, porque a gente sempre tinha um programa ou outro. Então, às vezes, a gente chegava tarde e acabava ficando no hotel. Mas no hotel tem a fogueira, onde você também fica fora, numa varanda e tal, para poder contemplar o céu, tomar um drink. É muito legal. Eu lembro você falando desse mini brunch que fizeram lá. É como se você chegasse, às vezes, com mais gente também, acaba virando tipo um piquenique no final do dia, né? Todos esses passeios que nós fizemos 3. A gente foi para as lagunas escondidas de Baltinati, onde eles fizeram um almoço. E tem as lagunas, e aí todos os carros de todas as agências de viagem chegam e eles fazem o almoço ali. No lugar que não tem nada, eles levam tudo, absolutamente, tudo. Da taça do vinho, talheres de inox, o jogo americano. Isso aí é como se você passasse o dia no deserto. Da hora do almoço até o final do dia. Não, você tem passeios que você sai de manhã e volta depois do almoço, e passeios que você sai depois do almoço e volta de noite. E valores, mais ou menos? Deixa eu ver aqui. Eu até trouxe anotado, que eu sabia que você iria me perguntar isso. Quer ver? Mas geralmente no horário, seja para o almoço ou para esse brunch do final da tarde, é mais ou menos a mesma coisa. É tudo incluído. Quer ver? Tem os preços aqui. Não é coisa também para se chocar, né? Não. Esse do salário do Atacama foi 85 mil pesos chilenos. Que equivale a... eu não sei. Não sei se 100, 200 reais. Não sei, vamos fazer a conversão. Então, 85 mil dividido por 0,0053. 85 mil dividido por 0,053. 0,0053. Ué? Você fez aí? Quanto? 453. R$450. R$450 por pessoa. Por pessoa. Aí, o mais caro que a gente fez foi o Lagunas Escondidas de Baltinati. Vamos voltar, então volta para... Vamos, então, falando de preço, quanto é que sairia mais ou menos esse almoço no deserto ou um brunch no final do dia? Esse passeio do deserto, ele custou em torno de R$450, mais ou menos. Por pessoa? Por pessoa. Aí a gente fez passeios mais caros, que, por exemplo, o que nós fomos ver os geysers, que é bacanérrimo. Eu nunca tinha visto um geyser ao vivo, e era um dos passeios que eu queria fazer. Então, você vai para um parque, que é o segundo maior parque, como é que é? Exotérmico, eu não lembro o nome, do planeta. E muito, muito cedo, porque é quando você consegue ver, né, a fumaça dos geysers, é quando, de fato... pela manhã que ele... É de madrugadinha. Porque tá frio e vem a água quente. Vem a água quente. Então, é lindíssimo. Nós passamos por ali, tira um monte de foto, você conhece... Geotérmico. Parque geotérmico do planeta. É o segundo maior. Saímos de lá e fomos tomar café da manhã, porque a gente saiu do hotel 5 da manhã. Então, nós fomos tomar café da manhã e a gente sobe a uma boa altitude. Aí, da mesma maneira,
só que dessa vez nós fomos num mini ônibus, tinham várias pessoas com a gente, umas 8 pessoas, e foi divertidíssimo o grupo. Aí eles fizeram um café da manhã, com bolos, com frutas locais e tal, muito gostoso, com café, com chá, e dali, num lugar que estava bem alto, que a gente também via todo aquele cenário, a gente desceu a pé para poder tomar banho num rio de água quente. Olha só. Então você imagina, estava frio todo mundo, com casaco quente, com gorro, com luva. Chegamos ali próximo daquele rio, eu falei assim, não vou não, fica aqui tirando foto. Aí meu marido entra, os amigos que fizemos entraram e... Não, gente, é bom demais a água, muito, muito quente. Tá bom, vou entrar. Entrei, tirei, estava todo mundo de biquíni, tem que levar o biquíni também. Entramos na água. Rimene, ficamos lá, sei lá, 15 minutos, 20 minutos, uma água pelando. Dá uma pressão na cabeça, pelando, né? Pelando. Você entra numa panela de água fervendo. Entramos ali num rio bem, bem estreito, mas foi muito divertido. Na hora que eu saio, falei, vou sentir muito frio. Não sente frio quando sai da água. Você está incandescente, praticamente. Não, está incandescente. Na hora que sai, eu levantei. No que eu levantei da água e dei um passo para fora, pisei numa pedra, eu fiquei tontinha. A pressão caiu. Aí eu sentei, fiquei ali esperando, coloquei um roupão. É justamente isso que eu ia te perguntar. O deserto está a 2.000 metros de altitude, né? O ar é mais rarefeito e você sente isso, né? Sente, mas eu não sentia. Lá em São Pedro de Atacama, não. Mas quando você sobe e você, por exemplo, faz uma experiência como essa, ou você caminha ou corre, você vai perceber de fato, aí sim, o que a altitude provoca no corpo da gente. Aí dá esse cansaço, dá um pouco de tonteira. Bom, levantei do rio, sentei. Do meu lado, tinha uma colega, né, do nosso grupo, uma médica anestesista lá de São Paulo. Ela estava com o namorado, levantou, sentou. Foi a primeira vez na minha vida que uma pessoa desmaiar ao vivo, ao meu lado, assim. Ela simplesmente fez assim e foi para trás. Explicar isso aqui um pouquinho para quem está vendo a gente, às vezes as pessoas não entendem. Quando você está numa altitude muito alta, muito grande, né, a 2.000 metros acima do nível do mar, o ar é rarefeito, significa que tem menos oxigênio e para respirar fica mais difícil. Nesses países andinos, geralmente muitas pessoas que moram lá são acostumadas já com o ar rarefeito, então usam a folha de coca, que é uma folha mesmo, que se mastiga para fazer a elevação. Ou chá de coca ou mesmo, chá né? de coca também. Então, esse é o problema do ar rarefeito, quando você está numa altitude muito grande, é o que a Renata passou, né? Mas nesse caso, o que provocou foi a queda da pressão por causa por conta da da temperatura água quente demais do rio. E como a gente ficou muito tempo na água, o que provocou esse mal-estar foi isso. Eu falei, gente, eu não vou conseguir subir, porque a gente estava no alto, descemos, assim, bastante para poder chegar no rio, e a gente tinha que voltar andando tudo aquilo. Entendeu? Quer dizer, não dava pra ficar ali, né? Entendeu? Não tinha como ninguém lá te buscar, não tinha como ir parar um carro, alguém pra te resgatar. Isso tudo é te explicado antes? Não, assim, você sabe o que você vai ter no roteiro, só que você não sabe que você vai ter que descer, que isso pode acontecer, que isso faz parte. Ninguém mais no grupo teve nada. Só eu que fiquei meio tonta, né? Essa moça que ela teve esse desmaio, e teve mesmo, só que eles são super preparados. Imediatamente o guia já sentou, falou, ó, levanta a perna, faz isso, tal, já organizamos. Falei assim, vou pegar o casaco dela. Não, deixa ela se resfriar, ela precisa voltar à temperatura do corpo natural. Então, ficamos ali uma meia hora, até tudo se resolver, conseguir voltar. Olha, a gente faz um programa como esse, um bate-papo, quando você encontra amigos para falar sobre viagem, você faz um roteiro, que você pensa assim, para que eu trouxe esse roteiro? Esse papo é muito melhor do que tudo isso. Agora, tem uma história de um ônibus abandonado no meio do deserto, esse ônibus até é usado para fazer festas, como é que é isso? Olha, a gente vai para lá para ir no caminho para as lagoas escondidas de Baltinate. A gente passa por lá. A gente passa por um lugar chamado Vale da Lua, Vale de la Luna, onde você de fato contempla aquilo que você pensa, você não tem nada. É um vale que tem algumas áreas que elas são de fato parecendo umas crateras, umas coisas assim, sabe? É por isso que a gente fala que é coisa de outro planeta mesmo, né? É coisa de outro planeta. Então aí a gente vai para lá e você chega nesse ônibus. Esse ônibus, ele é um ônibus completamente abandonado.
E as pessoas vão para lá tirar fotos e tal. Eu não vi, ou não me contaram sobre festas hoje lá, mas perto dele tem uma parede, como lá tem muito sal, você escuta o estalar do sal em algumas paredes rochosas que existem ali. Entendi. E onde era, por exemplo, naquela região, já foi uma mina há muito tempo atrás. Só que quando você escuta aquilo, você diz, esse negócio vai desabar dentro da gente, na frente, em cima da gente, né? Mas foi muito interessante. De lá, nós andamos mais uma hora e pouco, até chegar nas lagunas escondidas de Baltinate. Bom, eu tenho alguma informação aqui, que a formação dos geysers, a Renata estava falando dos geysers, que é um jato de água fervendo que sai de dentro da terra e é jorrado, né, para o lado de fora. Normalmente em regiões vulcânicas, sim, né, como é o caso... Que é o caso do deserto do Atacama. A formação dos geysers se dá quando os rios quentes subterrâneos entram em contato com as rochas geladas, criando um certo choque térmico, o que gera uma das principais atrações do deserto, que são as águas em ebulição, que chegam a 7 metros de altura, e as colunas de fumaça branca também. Outra curiosidade é que o melhor momento para se observar esse fenômeno é logo após o nascer do sol, quando ele chega ao seu maior pico de atividade. Você conseguiu ver tudo isso lá, então? Sim, a gente viu. E tem uma outra coisa. Antigamente, quem que faz a gestão e a operação e o controle desse parque geotérmico, né? São os índios. São os índios da região. Então, eles têm uma concessão para exploração daquilo. Então, você vai, tem uma grana que você paga, né, um ticket para você ter acesso ao parque. Antigamente, os geysers, eles não eram cercados. Então, as pessoas chegavam muito próximas. O que é perigoso. E muitas tinham muitas queimaduras. Sim. O que eles fizeram hoje? Quando você chega lá, os geysers, eles são cercados por pedrinhas assim, em volta, que é a área de segurança para você não ultrapassar, para não ter nenhum tipo de risco, não correr nenhum risco. Mas você... como escorre a água, né? A gente pega na água, realmente é muito quente e tudo, mas sempre com muita orientação. Eles são muito corretos nisso lá. Renata, uma viagem como essa, 4, 5 dias? No máximo. Eu fiquei em São Pedro de dias inteiros, 3 dias. Foram 3 dias e do 4º dia eu voltei para... São Pedro é meio que um QG. Dali você vai saindo para os passeios pra fazer que estão os em volta. Passeios, exatamente. E são vários passeios. Eu fiz 3. Tem gente que no tempo que eu fiquei 3 dias, faz 6 passeios. Mas é exaustivo. Aí você não consegue desfrutar do hotel, você não consegue ter um almoço num restaurante bacana da região. A gente falou da roupa, do boné, do filtro solar, do protetor labial, mas água. Você tem que ter sempre uma garrafinha d'água junto, né? Eles sempre. Você carrega a sua água, você carrega o seu protetor solar, você carrega o seu protetor labial todo o tempo. Porque, de fato, você tem que passar isso o tempo todo. É, sem dúvida, um destino de outro mundo, né, Renata? É de outro mundo, mas é muito bacana, é imperdível. É imperdível. Eu acho que existem lugares que são diferentes, né? Saem do roteiro tradicional de uma viagem, como este, por exemplo. Mas é espetacular. E levando em consideração viagens para a Europa, para a América do Norte, por exemplo, a gente pode dizer que é uma viagem razoavelmente barata, né? Levando em conta, sim. Até porque o dinheiro, o peso peruano, o peso chileno, ele vale menos do que o nosso Mas real. os passeios não são baratos. Eu não achei os passeios baratos. Sim, eu digo assim, a viagem em si, passagem aérea, hospedagem, essas tranquilo. coisas. O hotel também não é muito barato. É assim, porque como você fica muito pouco tempo, quando você vê, você fala assim, não, é ok, certo? Mas se eu fosse fazer, por exemplo, 2 passeios por dia, os 2, 3 dias que eu fiquei lá, eu ia gastar uma média de 6 a 7 mil reais só de passeio por pessoa. Entendo. É muito caro. Isso é verdade. Entendeu? Mas é uma região também que deve dar fotos maravilhosas, eu imagino. É maravilhoso. Que poderia render muita coisa bonita. Eu né? tenho um arrependimento de não ter feito o passeio do observatório noturno. O Celso queria ir jantar no dia, tal, e tinha um horário específico. Normalmente os passeios são de 3, 4 horas. Então acaba que você perde a sua noite. Pensa em voltar? Não penso em voltar. Para mim já tá check, tá visto, sabe? Mas eu acho que é imperdível. Tem que ir, tem que conhecer. Dá para imaginar. Tem que ir.
Renata Vieira, muito obrigado pelo papo. Agradeço, é sempre um grande prazer encontrar pessoas que gostam de viajar, que saibam falar de viagem de uma forma tão espetacular, que saibam mostrar e demonstrar a beleza que tem numa viagem e tanto os perrengues que existem que podem se transformar também. Que fazem parte, assim. Eu acho que quando a gente sai da nossa casa para fazer qualquer tipo de viagem, pelo menos esse é meu espírito, tá? Se eu vou daqui para Belo Horizonte de carro para ver minha família, se eu vou de avião, né, ou se eu vou sair do país, a gente tem que ter o mesmo espírito, de que se deu errado vai dar, é porque certo. Vai dar certo. É porque tá certo. E você tem que viver aquela experiência, porque é diferente. Muitas pessoas poderiam ficar assustadas na hora que me levaram para fazer um teste de Covid. É isso, assim, né? Muitas vezes você não entende 100% do que eles vão te dizer, nem sempre todos falam inglês. Então, assim, você vence barreiras e aprende todo o tempo. Então isso é muito maravilhoso. Excelente pessoas, nosso papo, né? Excelente conhecer um pouco da sua visão de viagem e eu espero te receber para um novo destino em breve. Estamos juntos. Obrigada. Escolher um deserto como um destino de sua viagem é uma experiência inesquecível. As paisagens e atrações são únicas e de muita diversidade. É uma viagem única que promoverá experiências para o resto da vida. Além de muitas fotos belas, eu acredito. Quem visita diz que não existe comparativo ao Atacama. Mapa de Viagem falou sobre o deserto do Atacama, termina aqui. Você pode rever este e outros conteúdos nos nossos canais da Ligue TV Digital no YouTube, Facebook, Instagram e TikTok. Um grande abraço, uma boa viagem e até o próximo.